Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam animados finalmente para a nossa última aula, último assunto de teoria de operações unitárias 2, né? Nós ainda continuamos o assunto de secagem durante essa semana e aqui a gente vai terminar também esse assunto, tá? Então vamos lá, né? Além de tudo de secagem que nós já estudamos na semana anterior, nessa semana eu gostaria de começar falando para vocês que é possível a gente fazer cálculos, né? A gente conhecendo experimentos prévios sobre secagem, fazer cálculos para estimar o tempo de secagem de um determinado produto, num determinado processo. As curvas de secagem apresentadas até agora, até o que nós vimos na semana passada, mostravam para a gente os dois períodos de velocidade. Lembram lá? Lembram da curva de velocidade em função da umidade e das suas características, da sua cara, do jeitão da curva? Lembram que ela tinha dois trechos? Né? E que esses trechos eram bem divididos pelo valor da umidade crítica, que até a umidade crítica a velocidade era constante e a partir do momento em que aquele sólido atingia sua umidade crítica e começava a diminuir, né, mais ainda a sua umidade, a velocidade também diminuía. Lembram disso? O que eu quero complementar então, né? Deve ficar claro que se realizarmos um ensaio de secagem e a umidade inicial do sólido for inferior à umidade crítica, olha só, pode ter situações em que o ensaio se inicie, que o sólido inicialmente já esteja com uma umidade inferior à umidade crítica. Essa é a sua umidade inicial. Né? Nesse caso, só conseguiremos obter dados para o período de velocidade decrescente. É possível uma situação, então, em que a umidade inicial seja inferior à umidade crítica, ao valor da umidade crítica, e aí, quando a gente faz esse ensaio e tira pontos, estudando massa ao longo do tempo e, consequentemente, umidade e velocidade ao longo do tempo, e possamos, né, fazer o gráfico da velocidade em função da umidade, a gente só tenha... deixa eu marcar aqui com vocês. Essa parte da curva como resultado da umidade inicial à umidade final em valores inferiores à umidade crítica. Por outro lado, também existe uma outra situação, né? Se iniciarmos um ensaio com umidade do sólido maior que a X crítica, mas encerrarmos também antes de atingir a X crítica, vejam aqui a umidade inicial e a umidade final, né? Nesse momento, a gente só vai ter dados do período de secagem, de velocidade de secagem constante. Estimando o tempo de secagem. Dispondo da curva de secagem, umidade versus tempo. Basta fazer a leitura referente aos pontos inicial e final direto na curva de secagem. Tá? Se a gente quer estimar tempo e a gente tem a informação de umidade versus tempo e de um determinado ensaio e a gente quer estimar numa outra condição, basta eu olhar nessa curva a condição inicial, a condição final e ver o tempo que demora entre esses períodos. Pode-se tentar estimar o tempo de secagem para condições diferentes daquelas em que o ensaio foi realizado. Tá? Então, assim, o ponto de partida para isso que nós vamos calcular agora, né, estimar em condições diferentes, é a definição da velocidade de secagem. Então, aqui eu tenho a equação 5 que eu apresentei para vocês lá na aula passada, que foi a definição da velocidade de secagem, né? Variação da água por tempo por área. É uma secagem que também é um fluxo, né? Porque a área está aí no denominador dessa unidade de velocidade de secagem. A gente pode rearranjar essa unidade, essa umidade, essa velocidade, essa equação 5, tá? E agora ela vai virar a equação 14, se a gente rearranjar, deixar em função aí, ó, de integrar de 0 a t e de uma umidade inicial a uma umidade final.
Então, apliquei as integrais, arranjei, deixei o tempo de um lado, passei tudo que não era tempo para o outro lado, tá? E chegamos nessa equação 14. Como que vai funcionar, então? A integração deve ser feita para os diferentes períodos e formas da curva de secagem, porque a gente tem diferentes equações, né, ou diferentes formatos da curva que regem o período de velocidade constante e o período de velocidade decrescente. Para o período de velocidade constante, a integração é imediata. Para o período de velocidade decrescente, aí vai depender da forma da curva de secagem. Então, vamos falar dos dois trechos, né? Para estimar o tempo no período de velocidade constante e estimar o tempo no período de velocidade decrescente, tá? Se o ensaio que eu quero prever faz parte desses dois períodos da curva, eu prevejo para um período, prevejo para outro período, né? Estimo e depois somos dois. Eu vou saber o tempo total do processo de secagem que eu estou estimando. Período de velocidade de secagem constante. Agora vamos falar primeiro do período de secagem constante, tá? Se a secagem ocorre inteiramente dentro do período de velocidade constante, ou seja, tanto a concentração inicial quanto a concentração, tanto a umidade inicial quanto a umidade final forem maiores do que a crítica, e no caso da final pode ser até maior ou igual, então vocês vão de concordar comigo que a velocidade dessa operação vai ser sempre igual à velocidade constante. Tá? Então aí a gente pode aplicar isso, né? A velocidade é o próprio RC, não depende da umidade, vai para fora, vem para fora aqui, né, da integral, não depende da umidade, e aí a gente finaliza na equação 16, que é uma estimativa do tempo de secagem com informações que a gente já conhece, né? A única incógnita é o tempo, né? Se nós estudamos esse processo e conhecemos esse processo, a gente sabe qual é a massa de sólido seco, a área que está exposta à secagem, essa velocidade e as condições que eu estou querendo prever o tempo agora. Sabemos tudo. Ainda no período de secagem constante, né, só uma adaptação da equação anterior, se a secagem for exatamente até o fim do período, se xf for exatamente o x crítico, muda um pouquinho a equação 16 para a equação 17, uma vez que o final, o f do processo de secagem, é o próprio ponto crítico da curva de secagem. Tá, mas agora vamos para o outro trecho dessa curva. O trecho constante é o mais tranquilo, né? O trecho decrescente é que dá um pouquinho mais de trabalho matematicamente, que é o período de velocidade de secagem decrescente, tá? A partir desse slide a gente está no decrescente. Nessa situação, então, xi, a condição inicial aí do ponto de secagem, é menor ou igual ao próprio x crítico e xf vai ser menor do que o x crítico que vai estar lá no período decrescente. A gente tem três situações em que a gente pode estudar isso. Vou apresentar primeiro o número 1, que é o caso geral. Caso geral, para qualquer que seja a forma da curva no período decrescente, a equação 14, né, que é aquela equação que a gente rearranjou ali aplicando as integrais no tempo e na umidade, pode ser integrada graficamente, determinando a área da curva de 1 sobre R versus X. Né, a gente pode arranjar a equação, fazer um gráfico, e se a gente dispor desse conteúdo, desses dados, dessa informação no computador e tiver programas que possam fazer isso, a gente pode calcular a área sob a curva desse gráfico, do inverso da velocidade pela umidade, tá? E aí a gente tem o tempo, tudo bem? Isso é um caso geral, né? Se a gente tiver essas condições. Os outros dois casos a gente vai tratar aí matematicamente para equacionar com as informações que a gente tem e resolver na mão, tá? E poder fazer no caderno, poder fazer na mão. Então, seria o que eu chamo de caso 2. O caso 2 é aquela curva de secagem que depende do sólido, lembram disso? O finalzinho ali do processo de secagem é muito influenciado pelo sólido que está sendo seco, né? Então, a curva pode ter alguma diferença. Então, se uma parte do período de velocidade decrescente puder ser aproximado por uma reta, a gente vai tratar matematicamente com a equação 19, tá?
assim, ó, pessoal, vejam esse gráfico em que eu sei lá se é uma areia, se é uma cerâmica, o que é que eu estou secando, mas eu sei que esse sólido se comporta assim. Vem com velocidade constante até o ponto crítico, depois começa a decrescer linearmente, mas em algum momento aí ele faz uma curva, ele tem uma barriga, ele muda a sua forma. Todo o período não é linear, não é uma reta, mas um trecho é. Se um trecho desse período de secagem constante, ó, o que a gente vai chamar de XI e XF, nesse trecho for constante, vai valer a equação 19, tá? Que estima o tempo em função também da massa de sólido seco, da área de secagem e de informações de umidade inicial e final e também de velocidade, olha aqui, ó, que a gente lê inicial e final, tá? No gráfico, inicial e final. E como que eu cheguei na equação 19, né, pessoal? Eu não vou esmiuçar demais ou dar muita importância para a dedução matemática, mas só caso vocês tenham dúvida, eu fui lá recorrer aos livros dos meus colegas matemáticos para me ajudar a resolver essa integral, né? Como que se resolve essa integral? E aí o livro sugere, então, que a gente chame R de uma reta, esse trecho, né, que a gente pode considerar linear, ax mais b, tá? Aqui é a reta. E aí a gente vai substituir o R na equação 14, que é aquela da definição de velocidade, e integrar, tá? A equação está aqui, ó, com o R substituído aqui. Tá, nessa parte. Então, a gente pode integrar, né, isso aqui dá o ln de ax mais b, a gente aplica o ln nos limites xf, xi, tá? E termina em A. A, pessoal, é a inclinação dessa reta da secagem, né? É a inclinação dessa reta. E a inclinação pode ser dada também por essa equaçãozinha aqui, né? Se vocês olharem lá, vocês vão ver os pontos definidos nesse trecho de reta, que vai de RI, RF, XI, XF. Aí a gente pode substituir e, finalmente, com essa substituição, a gente chega na equação 19, tá? Foi esse o artifício matemático para integrar quando apenas um trecho do segmento decrescente, do período decrescente, é uma reta. A próxima situação é a situação 3, na qual todo o período de velocidade decrescente é uma reta, tá? Como nesse gráfico. Então, tem o período de velocidade constante e todo o período de velocidade decrescente, tá? Aí, então, nessa situação, a equação, a gente trata essa equação de uma maneira matematicamente diferente e terminamos na equação 20, em que o tempo também depende da massa de sólido seco, da área, do período de velocidade, né, do valor da velocidade constante, né, no ponto crítico, e também de condições aí, vejam, pessoal, que aparece o XE, tá? O X do equilíbrio, esse último aqui, uma vez que todo o período é linear, né? É uma reta, é uma reta. Como que eu cheguei na equação 20? Também peguei lá as minhas anotações, fiz aqui umas anotações para vocês. Eu fiz da seguinte maneira, então, nesse caso, a gente tem que definir R agora de uma maneira diferente, né? O R não é mais definido como um trecho de reta, mas sim por semelhança de triângulos, tá? Considerando um triângulo maior, aquele que vai até o ponto do equilíbrio, né? Do X crítico até o ponto do equilíbrio, e um triângulo menor, aquele que vai de um X qualquer até um ponto de equilíbrio, a gente pode encontrar essa igualdade, então, que o R, o valor da velocidade num ponto qualquer, fica em função do crítico e do equilíbrio também, tá? Aí é esse R que a gente substitui na equação 14, tá aqui o R, ó, de ponta cabeça, porque o R está no denominador, né? Então, R a gente substitui na equação 14 e resolve matematicamente essa situação, aplicando para esse X qualquer os limites de XI e XF, tá? Umidade inicial e umidade final. E aí, essa equação aqui, ó, que termina com essa integral de x da xf do dx sobre, papapá, termina no ln desse trecho aqui, tá? Aqui. Por isso, a equação 20. Tudo bem? Não precisa decorar, isso vai ter na prova, isso tem nos livros, isso está no material de consulta de vocês. E é apenas essas 3 situações que eu gostaria de falar, né?
Para finalizar, sobre a estimativa do tempo de secagem, então, a gente pode ter a situação inicial, a situação mais comum, né? Quando o processo que eu estou estudando, na verdade, envolve os dois períodos, o período de velocidade constante e o período de velocidade decrescente. Então, sendo assim, a gente pode usar a continha, né, para o período de velocidade constante e somar, tá, toda a equação do período de velocidade decrescente. Essa parte aqui toda é comum às duas equações de estimativa de tempo de secagem. A equação 21, pessoal, veio considerando a equação 20, tá? Quando toda a parte decrescente é uma reta, mas se não for, a gente soma com a equação anterior. Tudo bem? Bom, com essas equações, vocês já podem fazer o exercício que eu propus para essa semana. Eu chamei de exercício 3 por ser o terceiro exercício de secagem, mas é o primeiro exercício dessa semana, tá? Nós já fizemos 2 na semana passada e esse vai ser o terceiro sobre secagem, que é um exercício para vocês calcularem, para vocês estimarem o tempo de secagem. Ele dá todas as informações de ensaios prévios e aí vocês precisam interpretar o enunciado para resolver. Então, pessoal, então a gente encerra essa primeira videoaula da semana. Façam esse exercício 3 aí, por favor, e voltem para nossa finalização, para nossa última videoaula sobre esse assunto de secagem, no qual eu vou falar com vocês sobre secagem contínua, sobre equipamentos contínuos de processos de secagem. Até já!